Olá, bem-vindos ao curso de Espanhol do Estratégia Concursos. Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre tradução de textos. Vamos tentar passar para vocês uma maneira fácil, de se fazer, de se trabalhar traduções livres de textos. Acompanhem aqui comigo na tela. Então, vamos passar aqui para vocês alguma coisa sobre tradução livre, como trabalhar os textos, em espanhol. Vamos lá. Um texto, geralmente, ele vai funcionar da seguinte maneira, Ele vai ter um título, ele vai ter uma introdução, ele vai ter um desenvolvimento e ele vai ter uma conclusão. Na parte de introdução, o autor costuma colocar aqui o tema ou a tese do texto e os argumentos, que ele vai discorrer dentro do texto. Então, na introdução, o autor costuma colocar a tese e os argumentos sobre os quais ele falará, aqui dentro do texto. Na parte de desenvolvimento aqui, o autor ele vai, colocar os argumentos que ele introduziu aqui no primeiro parágrafo. Então, ele vai discorrer sobre os argumentos que ele, colocou lá em cima. Então, aqui ele coloca o tema ou a tese, os argumentos para defender esse tema ou essa tese, e aqui na parte de desenvolvimento, geralmente a partir do segundo parágrafo, ele vai discorrer aqui os argumentos. E o último parágrafo, geralmente o último parágrafo do texto, o que ele vai fazer? Ele vai retomar o tema lá de cima e ele vai fazer uma observação, críticas ou soluções, apontado aqui para o tema ou a tese que ele levantou. Esse esqueleto aqui, de um texto, a gente tem que ter ele meio que gravado na cabeça pelo seguinte motivo. Se a banca perguntar, por exemplo, fizeram uma questão lá perguntando sobre o tema ou a tese do texto, aonde você encontrará isso? Não é aqui na parte do desenvolvimento e não é aqui na parte final. Se a banca perguntar pelo tema ou pela tese do texto, vocês têm que procurar isso aonde? No primeiro parágrafo. Se a banca perguntar por uma conclusão do texto, de acordo com o texto se conclui que a conclusão está onde? No último parágrafo do texto. Se a banca perguntar por um dos argumentos do texto, vocês encontrarão isso na parte da onde? Na parte de desenvolvimento. Então, esse esquema aqui, que nós colocamos aqui no quadro, vocês têm que ter meio guardado aí na cabeça. Então, um texto ele vai ter título, ele vai ter introdução, onde se coloca o tema e a tese e se introduz os argumentos a serem discutidos no texto. Ele vai ter uma parte de desenvolvimento e ele vai ter uma parte de conclusão. Se a banca perguntar por algo a respeito do tema, procuramos no primeiro parágrafo do texto. Se perguntar por uma conclusão do texto, procuramos no último parágrafo do texto. Se perguntar por um dos argumentos do texto, a gente procura aqui no meio do texto, na parte de desenvolvimento, Vamos olhar agora, para um texto. Aqui nós temos um texto do site É o Mundo. É um texto, ele é uma notícia. Então, alguém, a pessoa lá do jornal, ele criou esse texto, Então, é assim que aparece lá no site. Como que a gente trabalha isso? Então, nós vemos aqui, na parte de cima aqui, nós vemos o quê? O título do texto. Então, o autor aqui, ele colocará o título do texto. O que é o título do texto? O título do texto, ele vai contar para nós uma mini ou uma micro história do texto. Então, o título do texto, ele vai adiantar para o leitor o que acontecerá dentro do texto. É uma mini história, uma micro história do texto. Então, o título aparece aqui em cima do texto. Vamos adiante. Aqui, no primeiro parágrafo, nós temos o quê? A introdução do texto. É aqui que o autor vai colocar o quê? O tema ou a tese do texto. Nos parágrafos intermediários,
o autor vai fazer o quê? Ele vai colocar os argumentos lá para desenvolver o tema ou a tese que ele colocou lá no primeiro parágrafo. Aqui ainda temos parágrafos intermediários, que acontece o quê? Ainda desenvolvimento do texto. E aqui nós temos o quê? A conclusão do texto, tá? É aqui que o autor vai fazer as suas conclusões sobre aquilo que ele falou antes. Nos textos das provas da ESAF ainda temos, né, a fonte do texto. Na prova da ESAF, ela sempre coloca a fonte. É muito importante olhar para a fonte do texto nas provas da ESAF para nós sabermos se o texto é o quê? Adaptado ou original. Nesse caso aqui, nós colocamos um texto adaptado, porque nós cortamos algumas coisas do texto para o texto não ficar muito longo. Então, o texto ele é o quê? Quando está adaptado, quer dizer que ele foi modificado, ele não é original, tá? E por que isso é importante no dia da prova? Porque na prova, quando a banca coloca que o texto é adaptado, ela modificou alguma coisa, tá, dentro desse texto. Então, se ela perguntar se uma palavra está correta, se uma frase está correta, se uma oração está correta, se um período está correto, se um parágrafo está correto, tomem cuidado, tá? Por quê? Porque a banca pode justamente ter adaptado o texto para criar uma questão desse tipo aí errada. Agora, quando não fala nada aqui, quando não aparece nada, aparece somente a fonte, quando não tem esse adaptado aqui, o texto é original. Aí, nesse caso, se a banca perguntar se uma frase está errada, se uma oração está errada, se uma palavra está errada, se o texto é original, está exatamente lá na questão lá, está reproduzindo o texto, pode marcar certo. Porque se o texto é original, provavelmente está certo. Por quê? Porque os jornais de grande circulação, eles não costumam colocar textos na internet, ou textos em revista, ou textos em jornais errados. Se o texto é original e cair uma questão assim, perguntando sobre se uma palavra, um período, um parágrafo está correto, pode marcar lá que ela está correta, tá? Agora a parte, né, vamos trabalhar aqui um pouco a parte de tradução. Aqui nós temos o título do texto. Então a tradução, como nós trabalhamos lá, a gente começa a tradução para nós que estamos iniciando aí o curso de espanhol. O ideal no começo é o quê? Marcar as palavras iguais, como a gente veio fazendo até agora. Primeiro nós marcamos as palavras iguais, depois a gente procura por palavras parecidas, correto? Vocês façam isso aí, e depois as palavras que vocês não conseguirem, né, fazer a tradução, vocês recorram ao dicionário, tá? Lembrando sempre que, se a palavra que você recorreu ao dicionário, você já guardou na cabeça de imediato, você não precisa levar essa palavra para o vocabulário do aluno, porque essa palavra já ficou na tua cabeça. Quanto menos palavras você levar para o vocabulário do aluno, melhor. Quer dizer que você está guardando essa palavra onde? Na tua cabeça. Então, você não precisa voltar lá e recorrer ao vocabulário. Então, na tradução livre, para nós que estamos começando, o ideal é fazer dessa maneira. A gente olha para o texto, marca as palavras iguais, depois nós marcamos as palavras parecidas, e se sobrar alguma palavra que a gente não consegue identificar, mesmo lendo o texto, não consegue encaixar ela aqui no contexto do texto, nós recorremos ao dicionário, tá? Isso é o nosso trabalho agora de começo. Com o passar do tempo, né, a maioria das palavras vocês, né, conseguirão entender de primeira. Por quê? Porque isso faz parte do nosso aprendizado. Só que para isso, nós temos que cumprir as tarefas aqui das aulas que nós passamos para vocês, e nós temos também, né, muito importante, apesar de termos videoaula, vocês trabalharem o quê? As aulas em PDF. Nessas aulas em PDF, nós temos quantos textos? Nós temos 70 textos. Então, nós temos 70 textos para vocês trabalharem tradução e leitura. Desses 70 textos, nós criamos 2 questões por texto. Então, nós teremos 140 questões para serem trabalhadas. Então, é bastante coisa para vocês,
né, trabalhar aí durante o curso. Se você não fizer as tarefas de tradução, não fizer as questões, não fizer o trabalho de cópia, ou seja, se você não fizer as tarefas lá das aulas em PDF, você estará ficando para trás dos colegas que estão fazendo as tarefas em PDF. Lá do PDF. As tarefas, elas são importantes para o dia da prova, tá? Então aqui, vamos mostrar aqui a tradução, né, desse texto aqui. E dentro da tradução, vamos continuar aqui, e dentro da tradução, nós vamos mostrar para vocês qual a tese, a tese ou o tema levantado pelo autor desse texto e como, e como isso é trabalhado dentro do texto. Então, o título aqui, a tradução é a seguinte, ó, Castelão modificará a fiscalidade para dinamizar a economia local. Castelão modificará a fiscalidade para dinamizar a economia local. Aqui nós temos o título. No título, nós já sabemos que se vai falar sobre o quê? Deixa eu mudar aqui. Fiscalidade de uma economia local, tá? Então, nós já sabemos que o texto falará sobre fiscalidade de uma economia local. Isso já é adiantado para nós no título do texto. Vamos adiante. Aqui nós temos o seguinte, ó. A prefeita de Castelão, Amparo Marco, e o tenente de alcaldia, isso daqui é prefeitura, tá? O município. Nesse caso aqui, esse nome aqui, deixa eu mudar a cor aqui, tá? Ele está dizendo que essa pessoa aqui é um gerente, é um gestor, tá? Então, a prefeita de Castelão, Amparo Marco, tá? E o presidente de gestão municipal, Antônio Lourenço, han mantido uma reunião de trabalho com a equipe econômica do consistório. Consistório, aqui, tá? É município. Aliás, caiu na prova do APO, agora, do MPOG, né, um texto que trazia justamente essa palavra aqui. Muita gente não sabia o que significava a palavra consistório, tá? Então, voltando aqui para a tradução. Han mantido uma reunião de trabalho com a equipe econômica do município para marcar as diretrizes de gestão econômica e da política fiscal do novo governo local. Então, aqui, ó, política fiscal e gestão econômica são o quê? São o que serão, né, discutido no texto, tá? Isso daqui foi adiantado aonde para nós? Foi adiantado aqui no primeiro parágrafo. Então, aqui o autor do texto, ele colocou o tema ou a tese. Olha, eu vou falar no texto, né, sobre essa prefeita aqui, a prefeita de Castelão, Amparo Marco, desse senhor aqui que é o presidente de gestão municipal, que eles han mantido uma reunião econômica com uma reunião de trabalho com a equipe econômica da prefeitura para marcar o quê? Diretrizes de gestão econômica, tá? De política fiscal e gestão econômica, tá? Então, isso daqui vai ser discutido no texto, tá? Então, ele mostrou aqui para nós o que será discutido no texto. Vamos adiante aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Marca texto. A primeira edil, ou seja, a primeira funcionária, então a prefeita ha solicitado aos técnicos que realizem um estudo de fiscalidade municipal com 2 objetivos: que seja progressiva, socialmente justa, de maneira que pague mais aquele que mais tem e que seja dinamizadora da economia local, facilitando e rebaixando os trâmites e os custos das licenças de abertura de negócios, das taxas de ocupação de vias públicas para hotelaria, etc., tal e como há explicado o Marco. Então, aqui nós temos a tradução do texto. Olha aqui, nessa parte aqui do texto, fala o quê? Fiscalidade municipal. Então, aqui ele está desenvolvendo o quê? Política fiscal. Tá? Então, aqui já
no parágrafo de intermediário aqui, ele começou a falar de fiscalidade municipal, ou seja, isso é o que estava lá no primeiro parágrafo do texto, política fiscal. Vamos adiante aqui. Então, nós temos aqui, no âmbito municipal, a prefeita também é encarregado aos técnicos que iniciem a elaboração da carta tributária para simplificar os impostos e as taxas municipais. E o Boletim Cidadão, um documento que todos os contribuintes, né, ou vizinhos, lá, vizinhos aqui a gente pode traduzir como contribuinte, que todos os contribuintes receberão em sua casa no início do ano, com a informação das taxas e dos impostos que devem pagar. A prefeita ha destacado que, além de facilitar, disponibilizar essa informação ao cidadão, a prefeitura ou o município oferecerá a possibilidade de pagar dita quantia em várias cotas, mensais, trimestrais, semestrais, etc. Olhem aqui, mais uma vez, ele não escreveu política fiscal, mas ele está tratando aqui, ó, no âmbito fiscal, tá? Isso é o que estava lá no primeiro parágrafo do texto, né? Política fiscal. Ele está tratando de política fiscal nesse parágrafo aqui. Vamos adiante, tá? Aqui também, ó, taxas municipais, política fiscal, impostos, política fiscal. Vamos adiante. Seguindo no âmbito tributário, outra das diretrizes que há dado amparo marco à equipe de gestão econômica é a necessidade de incrementar, aumentar as inspeções, como no caso dos vados aqui, entradas de veículos, tá? Para cumprir a legalidade e atualizar a arrecadação para estes impostos. Vamos aqui, ó. Mais uma vez aqui, olha. Se falou o quê? De política fiscal no âmbito tributário. Isso ele adiantou aonde? Lá no primeiro parágrafo, queria falar disso daqui. E aqui no parágrafo intermediário ele falou o quê? De política fiscal. Vamos adiante. Então aqui nós temos aqui reduzir o prazo médio de pagamento. Então aqui, ó, por outro lado, marco também a instado a reduzir o prazo médio para os fornecedores em 60 dias de forma real e compensada, de forma que todos os provedores cobrem, né, recebam em uma média de 2 meses e não uns com mais celeridades que outros. Em uma época de crise econômica como a atual, muitos pequenos fornecedores que trabalham com as administrações públicas se estão vendo obrigados a fechar os seus negócios porque não podem fazer frente aos atrasos nos pagamentos. Essa situação é insustentável e vamos solucionar, ha explicado a prefeita, né? Olhem aqui agora, né? O autor do texto já passou a falar o quê? De gestão econômica, ó, reduzir prazo médio para pagamentos de fornecedores. Isso é o quê? Gestão econômica. Aqui já não está falando. Quando se fala de fornecedores, já não está mais falando de tributos, tá? Está falando aqui de pessoas que fornecem para a administração. Isso é gestão econômica. Gestão econômica foi adiantado lá no primeiro parágrafo que o texto falaria sobre gestão econômica. Vamos adiante. Aqui, provedores, gestão econômica, né? Marcar aqui. Então, assim mesmo, há pedido aos técnicos que trabalhem para reduzir ao mínimo o número de faturas com problemas, que gerenciam com fundos públicos, uma má prática que era tônica habitual da equipe do governo anterior. Olhem aqui. Quando ele fala de reduzir ao mínimo as faturas, né, que a prefeitura vai pagar, então ele está se referindo ao quê? Gestão econômica. Então, gestão econômica foi o que é adiantado lá no primeiro parágrafo do texto, que o autor falaria disso lá durante a exposição do seu texto. E aqui nós temos a parte final, né? Como que a gente sabe que é a parte final? Geralmente vai aparecer uma palavra como conclusão, concluído, alguma coisa do gênero, né?
Então, ó, a prefeita ha concluído afirmando que, para sair da crise econômica na qual estamos imersos, devemos trabalhar todos de forma conjunta e conseguir uma recuperação econômica sustentável no tempo. Desde o governo municipal, vamos colocar todos os meios a nosso alcance para ajudar a gerar emprego e dinamizar a economia local, já que é a melhor forma de garantir o bem-estar de nossos vizinhos, de nossos contribuintes ou de nossos cidadãos. Então, nós vemos aqui na parte final, né, essa parte final aqui, né, no último período do texto, que o autor ele traz uma conclusão. Não foi uma conclusão dele, mas é uma conclusão. Vocês lembram lá que nós falamos de texto direto e texto indireto? Olha aqui, ó. Ele colocou assim, deixa eu colocar em vermelho aqui para ficar melhor. A prefeita, o que? Ha concluído afirmando que. Aí, olha aqui, ó, aspas. Então, tudo que foi dito aqui, tudo que ele transcreveu aqui, né, de acordo com o que nós aprendemos de texto direto em texto indireto, é que tudo que nós aprendemos, né, sobre texto direto e indireto, nos mostra que o que foi dito aqui são palavras exatas, né? São da forma literal de que foi dita pela prefeita. Então, o autor, para reforçar aqui a sua conclusão do texto, ele trouxe o quê? Palavras, né? Palavras exatas da prefeita. Para tanto, ele colocou essas palavras entre aspas. Então, pessoal, nós vimos aqui como nós podemos trabalhar a tradução do texto. Voltando aqui para o primeiro parágrafo do texto, aqui, ó, ele fala em gestão econômica e política fiscal. E no decorrer do texto aqui, ele foi falando, né, sobre política fiscal, tá? Política fiscal, gestão econômica. Então, nós devemos procurar aqui, né, na introdução do texto, o tema do texto e os argumentos, né? Ele vai trazer aqui o autor, né, ele traz o tema ou a tese e demonstra, né, os argumentos, né, que ele descreverá aqui na parte de desenvolvimento. Então, voltando, se uma questão da prova perguntar por introdução, se ele perguntar por um tema ou a tese do autor do texto, nós encontramos isso aonde? Na introdução desse texto, no primeiro parágrafo. Se o autor, né, se a questão perguntar sobre a conclusão do texto ou a conclusão do autor, nós teremos isso aonde? No parágrafo final. E se ele perguntar por um dos argumentos do texto, isso estará no desenvolvimento aqui do texto, nos parágrafos de desenvolvimento. Olha aqui para mim agora um pouquinho. Então, pessoal, é o seguinte, a tradução livre, nós devemos trabalhar assim desse início agora de curso, de uma forma mais calma. Nós pegamos um texto, né, olhamos para ele, marcamos as palavras iguais às palavras do português, depois marcamos as palavras parecidas, tentamos fazer a leitura, né, desse texto utilizando o nosso conhecimento das palavras iguais e das palavras parecidas, e se houver alguma palavra que nós não reconheçamos, que nós não saibamos, né, que nós não saibamos o seu significado, nós vamos ao dicionário. Isso no começo, mas com o caminhar das aulas, com as tarefas que vocês têm lá no PDF, de leitura e tradução dos textos, de resolução das questões, ao final do curso, vocês terão uma fluência de leitura muito boa, que é para chegar no dia da prova e olhar para a prova, olhar para os textos lá em espanhol e já enxergá-los em português. Os nossos alunos não podem fazer tradução no cantinho da prova. Nossos alunos vão ter que chegar, né, esperamos que isso aconteça, olhando para o texto em espanhol, lendo esse texto em português e a mensagem chegando na cabeça do aluno em português. Para quê? Para que no momento da leitura da questão, já saiba que aquela questão se refere a determinada parte do texto. Por quê? Porque lemos o texto em português, a mensagem chega em português em nossa cabeça. E isso facilita o quê? Facilita a resolução da questão. Então, trabalhem dessa maneira, olhem para o texto, né? No começo agora,
Marquem as palavras iguais, exatamente iguais às da língua portuguesa. Depois marquem as palavras parecidas. Se houver alguma palavra que vocês não conseguirem enquadrar, encaixar ali dentro do contexto do texto, recorram ao dicionário. Se a palavra for de fácil memorização, vocês não passem para o vocabulário, guardem apenas na sua cabeça. Se for uma palavra que vocês achem de difícil memorização, levem essa palavra para o vocabulário do aluno, tá bom? Então trabalhem dessa maneira que daqui no final do curso, lá na 7ª aula em PDF, no final das aulas em vídeo, vocês conseguirão ler um texto em espanhol muito rapidamente. Vocês olharão para o texto, enxergarão tudo em português e entenderão perfeitamente o texto. Por enquanto é isso nessa aula. Agradecemos a todos por estarem conosco aqui no Estratégia Concursos e até a próxima aula.